Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido ele é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre a produção de grãos e que fatores estão propiciando esse provável recorde que nós vamos ter agora nesta safra. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem, Guido? Ótimo. Então tá bom. Guido, nós vamos ter aí uma super safra e mais uma vez o agronegócio, ele vem ao contrário de todos os setores. Quer dizer, ele vem dando lucro para o Brasil e fechou 2016 com as contas lá em cima, né, Guido? Agora tem um preço isso, né? Mas a nossa esperança para este ano de 2017 é que o agronegócio, realmente as coisas estão propiciando para que nós tenhamos um novo recorde de produção de grãos. Isso vai baratear no supermercado os alimentos nos seus mais variados tipos, né? Mas isso nós temos que refletir o porquê que essas coisas estão acontecendo, porque se não houvesse uma água suficiente, chuvas suficientes, porque até agora, Antônio, as chuvas estão regulares. Somente em alguns locais no sul do país que está acontecendo até um excesso d'água, mas a água está chegando, porque sem água nós não produziríamos alimento. Mas estamos aqui extremamente otimistas, porque o brasileiro está precisando de um alimento mais barato e, evidentemente, de melhor qualidade. Ô Guido, falando em água, inclusive eu falei no bloco passado sobre essa situação que nós temos, excesso de chuva no sul, falta de chuva na região norte e nordeste, aqui no centro-oeste está até mais ou menos, algumas áreas estão sem chuva ainda, sem chuvas regulares. Me fala um pouquinho sobre rios voadores, isso é muito importante. Antônio, 60% da água que vem em forma de chuvas para essa região toda, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até o nosso, para o país dos nossos queridos irmãos Argentina, esta chuva vem da evaporação da Amazônia. E nós não estamos nem aí, né? Principalmente os nossos órgãos fiscalizadores. Para se ter uma ideia, Antônio, a Amazônia continua sendo devastada. Para nós termos uma pequena ideia do que seja os rios voadores, o rio Amazonas, que desemboca no Atlântico e entrega no Oceano Atlântico em torno de 17 bilhões de litros todos os dias, os rios voadores que saem da Amazônia e vão passar por cima de todos esses estados que eu falei, ele traz diariamente 20 bilhões de litros d'água. Mas se não houver a floresta, isto não acontece, Antônio. É interessante a gente observar que quando chove aqui em Goiás, ninguém tem noção, por exemplo, que essa chuva, essas nuvens carregadas de água, elas estão vindo lá do Amazonas. E que se nós prejudicarmos o estado do Amazonas, nós vamos sofrer as consequências. Nós, Mato Grosso, e aí começa a descer, vai chegar até lá, basicamente lá no Rio Grande do Sul. Então isso precisa deixar muito bem claro para as pessoas a importância da preservação da Amazônia. Mas infelizmente parece que a classe política não esquenta muito, né? De maneira nenhuma. Um dado preocupante. De agosto de 2015 até julho de 2016, portanto 12 meses, foram devastados na Amazônia em torno de 800 mil campos de futebol, Antônio. Imagina a quantidade de árvores que foram derrubadas e a biodiversidade, a quantidade de animais que morreram, que tiveram que migrar para outros lugares para se instalar uma monocultura, seja o capim, seja a soja. Eu vejo que tem que ter um critério e um pensamento de longo prazo e não ganhar dinheiro daqui 6 meses, daqui 1 ano. Ô Guido, eu gostaria no próximo programa que você voltasse para a gente debater mais esse tema, porque ele é muito interessante. Nós queremos deixar claro aqui que tanto eu quanto o Guido, nós não temos intenção nenhuma de ser radicais contra o setor agropecuário. Muito pelo contrário. A área que nós temos no Brasil
que já está totalmente degradada, não precisa derrubar mais uma árvore para nós dobrarmos a nossa capacidade produtiva, né, Guido? Exatamente. Vamos voltar nesse tema no próximo programa, Guido? Com todo prazer. Guido, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo. Até a próxima, estou à disposição. Muito obrigado. E depois do intervalo, você vai ver que as vendas externas do complexo soja no ano passado somaram mais de 25 milhões de toneladas. E vamos comentar também sobre o agronegócio, que mais uma vez sustenta o maior superávit da história da balança comercial brasileira. É um minutinho só.